E aí, pessoal, vamos fazer uma revisão rápida daquilo que a gente discutiu aqui em sala de aula. Então, a gente está falando aqui dos lançamentos, né? Então, a gente tem aqui um objeto que foi lançado obliquamente. Ele ser lançado obliquamente significa justamente que eu tenho aqui um ângulo θ formado aqui com horizontal, tá? Se a gente forma um ângulo oblíquo com horizontal, então esse é um lançamento oblíquo. E se a gente tem aqui um lançamento puramente horizontal, tá aqui o objeto, velocidade inicial que forma um ângulo zero, né? Um ângulo θ aqui, ó, zero com horizontal. Então esse lançamento é horizontal. Então por isso o nome lançamentos, que nós temos a possibilidade dele ser oblíquo, formando aqui um determinado ângulo, e ele ser horizontal se ele tiver sido inicialmente lançado apenas na horizontal, formando um ângulo de 0 graus. A dificuldade aqui do lançamento é que nós temos duas direções, né? Devido a essa inclinação aqui, nós temos duas direções. Então, a gente vai separar a partir do referencial. Porque dependendo, a gente pode enxergar esse movimento apenas na vertical e também a gente pode enxergar apenas na horizontal, dependendo do referencial. Visualizando aqui apenas na vertical, com a velocidade inicial, e devido à ação da aceleração da gravidade, essa velocidade ela vai diminuindo. Por isso que a gente não pode chamar ela pelo mesmo nome, né? Então aqui seria a velocidade inicial na vertical, para a gente separar. Depois a gente vai chamar aqui de uma velocidade 1. Ela vai diminuindo ainda mais, velocidade 2. E a gente chega aqui na velocidade final na vertical, como eu estou considerando apenas a subida. Se eu considerar apenas a descida, nós temos aqui a minha velocidade inicial. Aí essa velocidade ela vai aumentando, chamar aqui de velocidade 4. Depois nós chegamos aqui na velocidade 5 e lá a velocidade 6, que seria justamente essa velocidade final aqui na vertical, considerando a descida. Se a gente considera o movimento horizontal, como nós não temos aceleração, então a gente vai ter sempre a mesma velocidade. Por isso que ela vai ser chamada inicial até o final, porque nós teremos sempre a mesma velocidade. Então logo a gente separa, né? A gente quebra aqui o movimento em movimento vertical e movimento horizontal. E aí a gente tem justamente algumas observações e alguns destaques, né? Porque a gente tem no ponto mais alto da trajetória um momento importante, porque para a vertical, se eu estou subindo, é o final da subida. Se eu estou descendo, é o início da descida. Então essa velocidade aqui no ponto mais alto, ela é zero. Só que ela pode ser final, se eu estou considerando a subida, ou ela pode ser inicial, se eu estou considerando a descida. De tal forma que na vertical, aqui no ponto mais alto, a velocidade é zero, né? Considerando o movimento apenas horizontal, então nós teremos a velocidade sempre a mesma. Portanto, lá no ponto mais alto, a velocidade continua sendo V0x, né? Velocidade constante. A gente precisa separar aqui as velocidades em horizontal, que seria V0x, e a vertical, que inicialmente seria V0y. Mas como nós já conversamos, na vertical a gente tem uma aceleração. Então essa velocidade ela vai mudando, né? Então na vertical nós temos um tipo de movimento e na horizontal nós temos outro tipo de movimento. Na vertical, devido à mudança de velocidade, nós temos o chamado MRUV. E aqui na horizontal, nós temos o MRU. Portanto, na vertical, nós temos MRUV, horizontal, nosso MRU. Porque na vertical, a velocidade muda, a velocidade varia. E na horizontal, a velocidade
é CTE, é o que a gente chama de constante, a velocidade não muda. Com esse ângulo inicial aqui, θ, a gente pode calcular e pode, por exemplo, imaginar, se a gente colocar como esse vetorzinho seria igual a esse daqui, ó, o V0y, então a gente pode ter, vou separar aqui esse triângulo, a gente pode calcular o seno de θ, que é cateto oposto sobre a hipotenusa, e a gente pode calcular o cosseno de θ, que é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. De tal forma que quando a gente calcular aqui o seno e o cosseno, que o cateto oposto está aqui ao ângulo, né, que é V0y, e a hipotenusa está aqui, que é justamente V0, cateto adjacente, que é o cosseno, V0x, a hipotenusa continua sendo V0, logo, fazendo aqui cruz credo, nós teremos V0y vai ser V0 vezes o seno, e V0x, V0 vezes o cosseno. Então, a gente pode aqui calcular V0 e V0x em função justamente da velocidade inicial, que é o que eu tenho, e do ângulo de inclinação. E a última observação, a segunda observação, né, pelo menos por enquanto, é a dependência aí do ângulo de inclinação para o alcance. Então, se a gente tem um lançamento aqui, por exemplo, com um ângulo de 30 graus, ele vai ter aqui um determinado alcance. Alcance é justamente essa distância aqui horizontal, né? É o que a gente chama de ΔX ou simplesmente alcance. Se a gente lançar com um ângulo aqui, ó, de 60 graus, por exemplo, a gente vai ter, como a gente calculou, o mesmo alcance. Ficou só um pouco estranho aqui, mas a gente vai ter o mesmo alcance lançando com 30 graus e lançando com 60 graus. O que a gente vai ter o maior alcance sempre seria justamente quando o ângulo de inclinação seria 45 graus. É quando a gente tem o maior ângulo de inclinação. Beleza? Partiu exercícios. Valeu, galera. Tchau, tchau.